Graça e paz, graça e paz. Aleluia. Sejam bem-vindos, vão entrando. Aleluia. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de leitura bíblica. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vão entrando, vão se acomodando, pegando as suas Bíblias. Já podem abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aleluia. Ontem lemos o 13. Hoje vamos dar continuidade da nossa leitura para o 14. Aleluia. Envie para quem você puder. Eu também vou fazer isso. Vou enviar também para algumas pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, toma a direção dessa live, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, graça e paz. Aleluia, Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo. Vou entrando, quem puder pegar já a sua Bíblia, abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós estamos a ler o 14. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graça e paz, graça e paz. Ontem lemos o 13. Hoje estamos no 14. Quem se lembra de ontem? Do capítulo de ontem? Foi bênção. Foi bênção que aprendemos ontem. Deus e as suas maravilhas. Aleluia. Aguardar aqueles que lhe buscam, aqueles que confiam nele. O Senhor tem sempre o melhor. Amém? E a parte boa, né, é que nós, considerados os gentios, né, recebemos a graça através de Jesus. Através de Jesus, passamos a ser também considerados filhos de Deus. Mas o que é preciso? Aceitar, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Já temos a graça de vivermos com o Senhor, de vivermos ao lado do Pai, nosso Pai Celestial. Amém? Aprendemos também ontem, né, que Paulo e Barnabé foram rejeitados, né, lá da cidade onde eles estiveram lá a pregar, por alguns judeus, né, se aliaram lá com as senhoras que tinham uma posição importante, fizeram com que esses judeus e essas senhoras, né, vamos assim dizer, fizeram com que Paulo e Barnabé fossem expulsos da cidade. O que é que eles fizeram? A orientação que Jesus tinha dado aos apóstolos, que é sacudir os pés, sacudir a areia, o pó, né, dos seus pés, sair daquela cidade e partir para outra. Por quê? Porque ali os que aceitaram, os que rejeitaram, perderam a sua chance
de vir para o Senhor, de servir a Deus. Então eles seguiram para outra cidade porque é isso, não dá para parar, nós não podemos parar. O evangelho tem que continuar, tem que continuar. Tem pessoas que querem ouvir, tem pessoas que querem aprender, tem pessoas que querem ser salvas, tem pessoas que querem ouvir essa palavra de esperança. Então, é essa mensagem, né, que eles nos ensinam, que é segue em frente. Não é por uma porta fechada, não é por uma pessoa que não quer ouvir, que você vai desistir de pregar. Você vai pegar e vai para outra pessoa, para outra casa, para outra família que queira ouvir. E você vai encontrar pessoas que estão com o coração a arder, estão com o coração com fome, estão com sede da presença de Deus. Porque nós, como eu expliquei da outra vez, nós somos espirituais, para além de sermos carnais. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo, né, a nossa carne, tem fome de comida, de beber, temos sede, temos as nossas necessidades biológicas. O nosso espírito também tem necessidades e o nosso espírito precisa de ser preenchido. Então, por isso é que uns creem em objetos, uns creem em animais, eles creem porque eles têm essa necessidade, o espírito deles tem essa necessidade. E aquilo que lhes foi apresentado é o que eles creem. Se eles disserem que essa garrafa d'água aqui é Deus, eles vão aceitar. Por quê? Porque eles disseram que essa garrafa é Deus. Então, como o Espírito tem a necessidade de crer em alguma coisa, então o Espírito se apega àquilo. Então, nós que sabemos da verdade, nós conhecemos o Evangelho, temos que alcançar essas pessoas e dizer, não, essa garrafa d'água não é Deus. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Esse mundo onde nós vivemos, essa beleza toda, essa natureza, esse céu lindo, azul, cheio de nuvens brancas, maravilhosas. Quem fez? Não foi criado, não foi o Big Bang, não foi uma explosão, não foi. Foi um Deus que cuida, um Deus que preparou todo um cenário para nos receber. Deus primeiro fez a criação de tudo, depois fez o homem, para que o homem, quando chegasse, encontrasse todo o conforto, toda a beleza e pudesse adorar o Senhor através das coisas. Você olha para... Não tem como você... Eu agora vim de uma viagem e eu fiquei a apreciar as nuvens, o pôr do sol. É lindo, as cores. Você vê Deus em cada detalhe. E eu digo, Senhor, obrigada. Obrigada. Por exemplo, é uma coisa que eu digo sempre. A minha flor favorita são lírios. É o lírio. E eu digo que Deus fez o lírio para mim. Deus fez o lírio para mim. A fruta, o que eu gosto? Qual é a fruta? Eu gosto de manga, gosto de banana, gosto de morango. Então eu digo que Ele fez para mim. Assim você também. Se você gosta de uva, Deus fez a uva para ti. Fez a pensar em ti. Eu gosto de laranja. Deus fez a laranja para ti. Então, nós temos essa necessidade de buscar uma crença. Nós temos essa necessidade de nos apegar a alguma coisa espiritualmente falando, para adorar, porque nós somos espírito. Então, nós temos que aprender, né? Nós que já aprendemos, temos que ensinar aqueles que não sabem que existe um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, e que é nosso Pai, nosso Criador. Mas para nós sermos chamados filhos de Deus, temos que aceitar o Filho dele, Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos amou tanto que deu o Filho dele em sacrifício para nós podermos ter vida, para nós podermos sermos chamados filhos de Deus. Então é através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus, filhas de Deus. Então temos que crer, temos que aceitar que Jesus é Senhor e Salvador, e assim temos a salvação. Mas a salvação, como eu também expliquei ontem, é algo que você tem que manter. Você tem que preservar essa graça. Você não pode ser um filho desnaturado que faz tudo à toa e acha que se Jesus voltar amanhã vai ser salvo. Só porque aceitei Jesus. Não, você tem que conservar a tua fé. Você tem que se manter. Porque a própria palavra do Senhor diz quem vai herdar, quem não vai herdar o céu. O reino dos céus. Então nós temos que aprender. Então estamos aqui nessa nossa leitura, nesse nosso propósito para aprender mais, para ter mais comunhão, saber quem é o nosso Pai.
aquele Pai Celestial que nós temos, quem é, o que é que Ele diz na palavra dEle para nós, o que é que são as promessas que Ele tem para nós, o que é que nós devemos fazer para preservar a nossa salvação, ou para sermos salvos para quem ainda não aceitou Jesus. Então, hoje vamos dar continuidade à nossa leitura. Estamos no capítulo 14, né? Quem puder abrir já. Quem não puder abrir porque não tem Bíblia, porque não pode, está a trabalhar ou está a fazer alguma coisa que não pode ler, não faz mal. Fica atenta à leitura, porque o ouvir, né? Nós já aprendemos que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça e se concentra aqui, que é para aprender o máximo, absorver o máximo. E Deus abra o teu entendimento, te dê clareza, abra e te convença, né? Deus é que convence, não sou eu. Eu sou só um instrumento, só estou a ler. Então o Espírito Santo vai trabalhar em ti, vai dar entendimento, vai dar compreensão e vai abrir as cadeias que te prendem, que fazem com que a pessoa não compreenda a palavra. Então, em nome de Jesus, eu declaro os teus ouvidos espirituais abertos, os teus olhos espirituais, o teu entendimento, em nome de Jesus. Tudo aberto em nome de Jesus. Amém? Então, o capítulo 14 diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram... Só um minuto aqui que eu quero esclarecer. Como nós lemos no capítulo anterior, no 13, eles foram expulsos de uma cidade. Aqui já estamos a falar de outra cidade, né? Em Icônico, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes, só um minuto aqui, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confiava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Aqui sublinhar a palavra corajosamente, porque para pregar a palavra do Senhor tem que ser mesmo corajoso, porque às vezes essas intrigas que se fazia antigamente, ainda há esse espírito, né, de confusão. Então, e depois tem as pessoas que não querem ouvir, tem as pessoas que não creem, tem as pessoas que não se esforçam a entender, nem não param para ouvir, para tentar perceber o que estão a falar e já criam aquela coisa. Então é preciso realmente ser corajoso. Mas em nome de Jesus somos corajosos. Deus nos deu o espírito de coragem em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, Paulo e Barnabé, né, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra e Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Outra palavra para sublinhar: fé. Paulo não disse só no homem anda, ou levanta, salta, anda. Não falou. Paulo primeiro viu fé naquele homem. Ele viu que ele tinha fé e deu a palavra de ordem: levanta, né? E fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ou seja, né? Aquela palavra que tínhamos dito. Paulo, que tem fé, que tem o Espírito Santo, né? Foi revestido de poder através de Jesus Cristo, deu essa palavra para um homem que tinha fé e ele obedeceu a palavra e levantou-se. No 11 diz assim: ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica:
Os deuses desceram até nós em forma humana. Problema do ser humano. Isso é um problema. Quem fez esse ato, quem fez esse milagre foi Deus. Foi o Espírito Santo através de Paulo. Ou seja, Paulo era só um instrumento. Assim como eu estou a ser um instrumento para ler para vocês, Paulo também era um instrumento nas mãos de Deus. Deus precisa de pessoas. Deus não precisa de ninguém, na verdade. Deus é Deus. Mas Ele usa pessoas dispostas a obedecerem aquilo que Ele quer fazer. Ou seja, quando nós nos colocamos na disposição de Deus, Deus nos usa. Amém? Então, Paulo foi usado por Deus para curar esse homem. O povo lá achou que Paulo, pronto, é Deus. Queria já adorar Paulo. No 12 diz assim: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ou seja, tinha o sacerdote no templo, né? Que esse sacerdote não é sacerdote do nosso Deus vivo, ele era sacerdote de Zeus, né? O Deus lá que os gregos acreditam. Já, pronto, ouviu já que estão a adorar Paulo, que Paulo virou Deus para eles, então veio já trazer sacrifício, trouxe animais, trouxe flores, que é para sacrificar um animal, que é de forma de adoração a Paulo. Em 14 diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, porque vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a o mar e tudo que neles há. Tá sabendo? Eles tiveram que se levantar, rasgar as roupas. O que os judeus faziam antigamente? Eles rasgavam as roupas em forma de protesto. Aquilo era uma forma de dizer de tristeza. Quando alguém morresse, quando eles tivessem com uma tristeza, uma angústia, eles rasgavam a roupa. Então, quando você visse, né, quando as pessoas vissem que ele rasgou, então entendiam que aquele judeu tá em tristeza profunda, tá em como é que eu posso dizer? Tristeza, realmente. Então, foi o que aconteceu com eles. Eles estavam ali a levar a palavra para as pessoas. Quando eles fizeram aquele milagre, eles viram que esse homem creu. Mas creu, como é que eles sabiam que o homem creu? Eles estavam a falar e eles viram. Eles viram que aquele homem estava ali a receber a palavra, estava a entender, ok, eu creio. E eles fizeram o milagre. Ou seja, eles já vinham explicando sobre Jesus. E as pessoas mesmo assim não entenderam, né? Porque tem sempre os que não entendem, estão com bloqueio. Então não entenderam, acharam que Paulo está a fazer através dele mesmo, que ele é Deus. Vem um outro fazer sacrifício, ou seja, ele rasga a roupa como quem diz: eu estou aqui a explicar que Jesus veio trazer salvação para vocês, gentios, que não tinham direito, que não estavam no plano, vamos assim dizer, no primeiro plano, passam a entrar no plano através de Jesus. Jesus veio, morre por vocês. Vocês estão aqui a me adorar. Eu sou homem como vocês. Eu não mereço adoração, sou apenas um homem que Deus está a usar. Então Paulo, Barnabé deixaram isso claro para aquele povo. Deixaram claro. E ainda vem trazer sacrifício. Então aqueles rasgam a roupa em forma de protesto, em forma de mostrar que vocês estão errados, parem com isso. Então eles dizem assim: estamos trazendo as boas novas para vocês, trazerem as novidades, né? Trazendo a palavra de Jesus, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas, ou seja, parem de fazer esse sacrifício aí que vocês fazem, adorar esses deuses que não têm, que têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não falam, têm perna, mas não andam. Parem. Dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem.
Voltem-se para Deus. Estamos a vos apresentar um Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ou seja, mesmo essas pessoas não crendo no Deus vivo, eles tendo os seus deuses, né? As suas estátuas, as suas coisas lá que eles acreditavam ser deuses deles, Deus não lhes negou chuva. Deus deu chuva, deu terra boa, deu fartura para esse povo. Ele podia pegar e virar, não acreditam em mim, mas Deus não é assim. Deus é amor. Deus dá sol para todos, para o justo e para o injusto, dá chuva para o justo e o injusto, para o que crê nele e o que não crê nele, dá fartura. E aqui diz, por isso é que às vezes nós perguntamos, uma pessoa, essas pessoas bem mais, como é que são ricas, como é que conseguem? Porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom, Ele quer que as pessoas se voltem para Ele, mas Ele não nega. Não nega a fartura para mesmo aqueles que nós achamos que não merecem, né? Porque se nós fôssemos Deus, meu Deus, aí mesmo nós íamos escolher, você vai ter, você não vai ter. Mas Deus não é assim como nós. Deus é bondoso, é misericordioso. E graças à misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Não fomos fulminados, porque imagina, cada um de nós sabe o que já fez. Imagina se Deus fosse como nós, já ia nos fulminar na primeira falha que nós cometemos, no primeiro pecado, na primeira vez que nós viramos as costas para Deus, já seríamos fulminados. Mas a misericórdia do Senhor permite que estejamos aqui vivos até hoje. Para quê? Para nos arrependermos, para nos virarmos para Ele, nos voltarmos, né? E quando a palavra diz voltar é o quê? Porque nós já viemos de Deus. Nós viemos de Deus, nosso espírito vem de Deus. Então, chegamos aqui na terra, nascemos e nos desviamos e andamos e fazemos. Mas Deus quer que nós nos voltemos, dê meia volta e volta para Ele. O teu espírito que veio dele tem que voltar, né? A tua alma volta para Ele. Então é aqui que eles dizem que Deus vos deu sustento, fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Ou seja, estamos a falar que Paulo e Barnabé rasgaram a roupa, explicaram tudo o que já tinham explicado. Mesmo assim, os cabeça dura não estavam a ouvir, continuavam a fazer sacrifício. Eles a dizer, falaram todas essas palavras que eu acabei de ler e ainda assim continuavam a vir adorar Paulo e Barnabé. No 19 diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Ou seja, se revoltaram contra Paulo, que está a dizer que não é Deus, que é só um instrumento, se revoltaram, apedrejaram, lhe arrastaram para fora da cidade, né? Ou seja, não devem ter mandado só uma pedra, devem ter, imagina, uma multidão apedrejar um homem, né? De certeza que ele deve ter desmaiado. Pensaram que ele morreu, lhe arrastaram para fora da cidade, como quem diz, não quer que nós te adoremos, então vamos te matar. Levam ele para fora da cidade. No 20 diz assim: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles, né, aqui diz o título assim, o retorno para Antioquia da Síria. No 21 diz: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Reino de Deus, céu, né? Viver com Deus, com o Senhor. Aqui ele está a dizer, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino das tribulações.
vão acontecer. Vão acontecer. Jesus não disse que, não, me aceitem e tudo vai virar um mar de rosas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, quando nós estamos sem Jesus, quando nós estamos sem Deus, nós passamos por dificuldades, passamos por momentos maus, passamos por tribulações, perseguições, né? E é difícil. Quantas pessoas não aguentam, né? E fazem uma loucura. Quantas pessoas desistem? Quantas? Mas quando você está em Jesus, você mesmo tendo tribulações, mesmo tendo perseguições, mesmo tendo dias maus, doença e tudo, você quando está com Jesus, você tem um ânimo diferente, porque Jesus, o teu fardo é leve, suave. Você passa por aquela situação, você dá glória a Deus, você diz, Senhor, se o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo, é porque algum plano, você se torna mais forte. Quando você passa por alguma coisa com Jesus, você vê, o teu entendimento é diferente. A tua visão espiritual é diferente. Então, apoiem-se em Jesus. Apoiem, minha irmã, meu irmão, apoiem-se em Jesus, porque sem Jesus é difícil. É difícil. Com Jesus é muito mais fácil. Não vais deixar de ter problema, não vais deixar de ter tribulação, não vais deixar de ficar doente, não vais deixar de passar as coisas que acontecem com qualquer pessoa. Mas é diferente com Jesus. É diferente. Então aqui Paulo está a levantar novos discípulos, está a passar a palavra para pessoas que estão a se converter. Então ele já está a avisar. Vão ter tribulações. É natural que haja, mas não desistam. Não é isso que vai vos fazer desistir. Ok? Então, no 23 diz assim, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orando e jejuando. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfília, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Aqui outra coisa. Aqui outra palavra. Tendo orando e jejuando. Tem pessoas que acham que jejum não existe mais, já não são os muçulmanos que jejuam, só no Antigo Testamento. Não, jejum tem que ser uma prática, ok? O jejum é uma prática do cristão. O que o jejum causa em nós? Fortalecimento espiritual. Você fortalece o teu espírito, que eu já disse há pouco tempo, né? Que nosso espírito está ligado com Deus, ou seja, vai voltar para Deus. Então, o nosso espírito também tem que ser fortalecido. Assim como eu disse há pouco tempo, que a nossa carne nós alimentamos, comemos, bebemos, fazemos as nossas necessidades biológicas, porque o nosso corpo tem essa necessidade. Se você não comer, vai perecer, né? Para não falar outra palavra. Se não beberes água, vai perecer. Então, tu comes e bebes para manter o teu corpo saudável e teres uma vida plena. Agora, o espírito. Como é que você está a fazer com o teu espírito? Como é que você está a alimentar o teu espírito? Nós alimentamos o espírito com louvor, alimentamos o espírito principalmente com a palavra, né? Leitura da palavra, ouvir a palavra. Alimentamos o nosso espírito com oração. Quando nós falamos com o nosso Pai Celestial, nós alimentamos o nosso espírito. Mas é difícil, Todo mundo, para mim é difícil também ler, para mim também é difícil também orar, também é difícil. Então, como é que a gente fortalece o nosso espírito, o nosso músculo espiritual? Com jejum. O jejum faz com que o nosso corpo, que quer comer, ele entenda que não, o espírito manda, o espírito está acima do corpo. Quando você abstém de comida, o teu espírito está a dizer para o teu corpo que não, você não manda. Não quero comer isso. Me apetece. Não. Então, nós temos que pôr a nossa carne, que é o nosso corpo, né? No lugar dele. Porque o espírito está acima da carne. Então, o espírito é que nos conecta com Deus. Se você não tiver o teu espírito fortalecido, você não tem conexão com Deus. Pode ter fé. Não creio que Deus fez o céu e a terra. Mas
Mas não é só crer, não é só ficar na crença, é ter comunhão, é alimentar o teu espírito. Então o jejum é necessário. Então você deve começar a fazer jejum se você não faz. Eu vou ver um dia, né, que eu vou fazer uma live que não seja da leitura bíblica. Vai ser uma live que eu vou falar sobre jejum, como jejuar, como se deve fazer o jejum, né? Os propósitos e tal, porque às vezes as pessoas têm dúvida nesse aspecto, querem fazer, mas não sabem como. Então vou fazer uma live, né? Uma aula, vamos assim dizer, sobre o jejum, formas de fazer jejum. E tem que ser uma prática do cristão. O cristão tem que jejuar, tem que ter uma vida jejuada. Ah, não só jejum quando tem o problema. Não, tem que jejuar. Você não come só quando tem fome, às vezes apetece comer e come. Então, o jejum não pode ser só quando apetece ou quando tem problema ou uma necessidade. Não, tem que ser uma prática. Então, aqui eles oraram e jejuaram. Então, você sempre vai ver essas duas palavras juntas. Em várias passagens bíblicas, vai sempre ler oração e jejum. Oração e jejum, sempre andarem de mãos dadas. Ok? Amém? Então, no 24 diz, passando pela Psídia, chegaram a Panfília e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Aqui terminamos o 14. O que é que nós entendemos? Eles montavam, né? Chegavam numa cidade, começavam a pregar o evangelho, começavam a falar as boas novas de Jesus, né? Eles já não estavam só a falar para os judeus, eles agora expandiram, agora começaram a falar também para os gentios. Por quê? Porque havia judeus em muitas cidades, né? E havia, ou seja, quando eles chegassem nessa cidade, eles encontravam os judeus, eles falavam para os judeus. E também encontravam os gentios que eram os donos da cidade, né? Os donos da terra, vamos assim dizer. Então, eles também passavam a boa nova para aquelas pessoas. E todos aqueles que ouviam e criam na palavra se convertiam ao cristianismo. É aí onde começa, né? Nós lemos no capítulo, acho que no 12 ou no 11 ou no 12, onde começaram a ser chamados os primeiros cristãos, porque começaram todos aqueles que creem em Cristo, né, como Senhor e Salvador, passam a ser cristãos. Então eles iam de uma cidade, depois, né, faziam aquele grupo aquelas aulas, né, explicar tudinho. Então as pessoas ficavam ali com um discípulo, vamos assim dizer, continuava a dar orientação. Os apóstolos iam para outra cidade, montavam mais outro grupo, né? Ficavam ali, falavam, faziam um milagre. Aconteceu em várias ocasiões, onde Pedro, por exemplo, curou Pedro e João curou aquele paralítico. Então as pessoas viram o milagre acontecer. Então as pessoas perguntam, mas o que está só passando? Criava aquele aglomerado. Então eles aproveitavam e falavam, e as pessoas se convertiam, e foi uma conversão em massa. Então isso continuou. Então, quando eles saíam de uma cidade onde já completaram a missão, voltavam para aquela outra cidade e depois diziam, olha, naquela cidade aconteceu isso, mais pessoas se converteram, mais pessoas se voltaram para o Senhor. E eram cada vez mais gentios, né? Como já aprendemos, gentios são os não-judeus. Se você é judeu, você é judeu. Se você não é judeu, você é considerado gentio. Então, e assim foi. Por que eles tinham que fazer isso? Porque também trazia fé, trazia esperança. É bom, né? Você ouvir que você foi, por exemplo, estamos aqui a ler a palavra. Você amanhã chega no trabalho e conversa com o teu colega, com a tua colega que não é cristã. E você começa a lhe falar, olha, ontem li o livro de Atos, e Jesus, e Paulo, e aconteceu, e fizeram, e as pessoas começaram a se converter, e o teu colega fica, uau, eu também quero. Então, você chega aqui na live e diz, olha, ontem falei com a minha colega, e a minha colega aceitou Jesus. Então, isso causa o quê? Causa fé, faz a fé da pessoa aumentar. Você fala, não, vale a pena andar nos caminhos do Senhor.
porque mais pessoas estão a ouvir, mais pessoas estão a se voltar para Deus, mais pessoas estão a aceitar Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador. Então isso é bom, traz ânimo, traz esperança. Então eles faziam isso, voltavam para as cidades, iam para outra e assim sucessivamente. E como eu estava a dizer, essas idas e volta e vindas, vamos assim dizer, não aconteceu só com Pedro e João, não aconteceu só com Paulo e Barnabé. Os outros discípulos, né, também faziam isso, também iam. E depois nós estamos aqui a ler os Atos dos Apóstolos, que é os atos, né, o que os apóstolos de Jesus fizeram. Então é isso. Essa é a palavra para hoje. Espero que vocês tenham sido bem alimentados, estejam com a barriga bem cheia, com a fé lá em cima, no alto, porque é isso que estamos aqui a fazer, aumentar nossa fé, crescer cada dia mais, aprendendo mais da palavra e deixar Jesus, né? Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo trabalhar nossas vontades, trabalhar o nosso entendimento, o nosso querer, o nosso querer, né? Amém? Amém, amém. Alguém tem algum pedido de oração? Vamos já encerrar a live. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amanhã vamos ler o 15. Amém? Amanhã, em princípio, amanhã a gente vai fazer às 20. Mas se não der por fazer às 20, eu vou colocar no meu story para fazer um pouquinho antes. Talvez às 19. Ou 19h30 e terminar às 20. Qualquer coisa eu vou comunicar. Amém? Mas estejam já com esse horário, né? Assim, das 19h20, preparados. Peguem já a vossa Bíblia. Se vocês quiserem continuar a ler, continuem. Mas amanhã vamos estar aqui juntos, juntas. Vamos ler juntos. Vamos tentar entender, né? Tentar entender, não vamos entender em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está a trabalhar em nós. O Espírito Santo está a nos dar entendimento. E se não der entendimento agora, o Espírito Santo vai continuar a ruminar essa palavra nas nossas cabeças, nos nossos corações, durante o dia. E ele vai começar a trazer mais entendimento. Você vai falar, o que é isso? E é assim que o Espírito Santo trabalha. Se você até agora não entendeu nada, não se preocupa. Que é para o organismo processar. E ainda assim, mesmo quando a barriga já não está, a comida já não está no estômago, vai para os outros órgãos, no sistema digestivo, continua ali a digestão, a absorção dos nutrientes. Olha, vê só como é que Deus é perfeito. Vejam só como é que Deus é perfeito, como é que Deus faz. Não termina, a digestão não termina na boca, começa na boca e vai, continua. Então é assim que o Espírito Santo faz. Você comeu agora, você ainda está com alimento na barriga, e o Espírito Santo vai começar a absorver os nutrientes da palavra. E aí as cadeias vão se abrir. As portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. E as que estavam abertas, que eram erradas, Deus vai fechar. Deus vai fechar para abrir novas. Amém? Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma. Deus vai abrir o teu entendimento, teus olhos espirituais. Do mesmo jeito que Jesus fez com Paulo, que era Saulo, lembram-se? Que estava a perseguir os discípulos, os apóstolos. Jesus pegou e lhe cegou. E quando foi na hora de abrir a visão dele, o que fez? As camas caíram e ele começou a ver. Essas mesmas camas também que nós temos, que nos dá cegueira espiritual, vão começar a cair em nome de Jesus. E nós vamos ver Paulo, né, que era Saulo, que não cria, que perseguia, que matava os cristãos. Agora está aqui. Está aqui. Aí passa a falar de Jesus. A falar, a passar o evangelho adiante, aí de cidade em cidade, a ser apedrejado.
Uma pessoa que tinha... E ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha uma posição importante. Ele tinha uma posição importante. Ele não era, e não era só judeu, acho que era romano também, se eu não estou em erro, grego. Ele tinha dupla nacionalidade. Então era um homem com uma posição importante. E ele largou tudo para seguir Jesus. Para falar de Jesus. Para ser apedrejado. Para dizer nos outros apóstolos, vamos ter tribulações para alcançar o reino do Senhor. Mas não vamos desistir. Esse Paulo. Amém? Então, essa palavra de esperança que eu quero passar para vocês também. Que venha o que vier, Jesus é a nossa fortaleza, o nosso socorro na hora da angústia. Amém? Vamos orar então, né? Para encerrar. É que eu sou assim, quando começo a falar de Deus, eu me empolgo. Depois, um dia vamos fazer uma vigília. Vamos ficar aqui. Falar sem parar. É só mesmo a falar do amor de Cristo, que transforma. Amém? Amém. Fechem os vossos olhos. Quem puder fechar os olhos. Eu queria pedir a vocês que também tivessem oração. Ou seja, eu estou a orar, eu também queria que você tivesse oração. Nem que for oração de concordância. O que é a oração de concordância? É você dizer amém. É você dizer em nome de Jesus. É você estarmos em sintonia. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou mais, em nome dele, ele estará presente. E eu queria pedir, ou levantar aqui não um pedido de oração, mas um clamor a Deus pela vida das crianças, dos nossos filhos, das crianças na nossa família. Se você não tem filho, mas tem sobrinho, tem primo, então eu quero que você ore. Se você puder falar o nome deles, aonde você estiver, você fala. Mas ora pelas crianças da tua família, as crianças, os filhos dos teus amigos. Ora pelas crianças que você conhece, teu vizinho, tudo que é criança. Amém? Vamos orar pelas crianças hoje. Vamos orar por vocês e vamos orar também pelas crianças. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por esse momento, Senhor, que o Senhor reservou para nós, para estarmos aqui presentes, Senhor, lendo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença, Senhor, que foi sentida, que foi palpável, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo que fizeste por nós até hoje, meu Pai, e tudo que ainda irás fazer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te peço que o Senhor alcance, meu Pai, cada pessoa aqui presente nessa hora, meu Pai. Vai, meu Pai, com a Tua mão, com o Teu braço forte, Senhor. Vai com providência, Pai Santo, na vida de cada filho Teu, cada filha Tua aqui presente, Pai Santo. Supre, meu Pai, toda a necessidade, Pai Santo. Abra, meu Pai, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Senhor. Abra o entendimento do Teu servo, da Tua serva aqui presente, Pai Santo. Continua a ruminar a Tua palavra, meu Pai. Continua, Pai Santo, a fazer com que ela absorva, com que ele absorva, meu Deus, aquilo que Tu colocaste no coração, meu Pai, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, continua a trabalhar o querer, meu Pai, continua a trabalhar o agir, meu Pai, continua a gerar transformação nessa vida, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus que essas vidas nunca mais serão as mesmas, meu Pai, mas que o entendimento, meu Pai, será virado a Ti, meu Pai, virado à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, entrego a vida de cada criança, meu Pai, de cada filho, filha, meu Pai, cada sobrinho, meu Pai, cada vizinho, meu Pai, cada criança na escola dos nossos filhos, Senhor. Toma a vida de cada criança, Pai Santo. Não permita que Satanás, meu Pai, tome a vida dessas crianças, Senhor. Toma a vida dos meus filhos, toma a vida dos meus sobrinhos, meu Pai, dos meus primos, Senhor. Toma a vida, Senhor, de cada criança, meu Pai. O Senhor sabe o nome de todos, meu Pai, todos os filhos, todos os sobrinhos, meu Pai, aqui presentes, meu Pai, de cada pessoa aqui presente, Senhor. O Senhor conhece as crianças da sala, da escola, meu Pai. O Senhor conhece todos os amiguinhos, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, envia os Teus anjos nesse momento, Senhor. Envia, Senhor. Alcança, meu Pai, cada vida, meu Pai.
de crianças e adolescentes, Senhor. Que os planos de Satanás contra a vida dos nossos filhos, contra a vida dessas crianças, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro os nossos filhos separados, selados com sangue de Jesus. Eu declaro os nossos filhos, meu Pai, selados com sangue do Cordeiro, Senhor. Os nossos filhos estão invisíveis, serão invisíveis aos olhos do mal, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, a vida dos nossos filhos, meu Pai, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos vizinhos, colegas, meu Pai, os filhos dos nossos amigos, meu Pai, nas tuas mãos. Entrego a vida de cada um nas tuas mãos, meu Pai. Eu declaro que eles são selados, meu Pai, que eles são, meu Pai, protegidos, meu Pai, pela tua mão, meu Pai, debaixo das tuas asas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda o coração, guarda a mente deles, meu Pai. Guarda, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, Senhor. Tendo a certeza, meu Pai. Orando, meu Pai, com certeza de que o Senhor é a favor de cada um, meu Pai. Que o Senhor já guardou, já livrou, meu Pai, já protegeu. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Amém? Amém, amém? Amém. Fiquem na paz do Senhor. Que tenham uma noite feliz. Sonhos abençoados. Sonhos proféticos do Senhor. Que Deus continue a falar com vocês. Que Deus vos use. Que vocês sejam uma flecha na mão do arqueiro, que é Jesus. Que vocês voem muito longe, que a vossa palavra chegue nos corações das pessoas. Que todo coração de pedra que vocês encontrarem no caminho seja desfeito, se tornando em coração de carne. Aquelas pessoas que vocês falarem, ouvirão, entenderão e se converterão a Jesus. Amém? Amém? Sejam boca de Deus nessa terra. Sejam sal nessa terra. Sejam luz, como a palavra de Deus diz, que nós somos luz, somos sal nessa terra. Sejam luz na vida de alguém. Sejam sal na vida de alguém. Amém? Não deixem a palavra de Deus morrer. Não deixem. Usem. Sejam usados. Se permitam ser usados em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Jesus vos ama, eu também vos amo. Fiquem na paz. Um beijo grande. Até amanhã, se Jesus não voltar. Amém?